Saudações, candidatos! Sejam muito bem-vindos ao curso preparatório para as escolas técnicas e militares. Tudo bem com vocês? Eu sou o professor Luiz Antônio, professor de matemática e física aqui do curso, e a pedido de alguns alunos aqui das nossas turmas presenciais e alunos inscritos também aqui no nosso canal do YouTube, eu elaborei aqui um material teórico, né, de propriedades dos determinantes, conteúdo que aparece em algumas provas aí do militarismo, que exige esse conteúdo, né? E vai por mim. Essas propriedades que eu vou apresentar para vocês aqui podem fazer você resolver uma questão de matrizes e determinantes muito rapidamente, né? Economiza bastante tempo. Então, se você é aluno do ensino médio, você está estudando esse conteúdo ou você está se preparando para alguma prova ao qual esse conteúdo aí está no edital, mano, fica com a gente até o final, pois com certeza esse vídeo pode sanar a tua dúvida, pode ajudar você a reforçar o seu conhecimento. Então vamos lá, as propriedades dos determinantes. Existem algumas propriedades dos determinantes de matrizes que podem ajudar na resolução de questões. É interessante que você já tenha assistido aí as nossas videoaulas anteriores de matrizes e determinantes. Você saiba calcular o determinante de uma matriz do tipo 2×2 e do tipo 3×3, que é o que mais aparece em prova, tá bom? Eu vou deixar na descrição desse vídeo o link da nossa playlist completa de matrizes e determinantes, inclusive esse vídeo aqui vai fazer parte dessa playlist, tá bom? A primeira propriedade que eu trago aqui para você é a propriedade da permutação de linhas e colunas de uma matriz, ou seja, a matriz transposta. O que é isso, Luiz Antônio? Bom, vamos lá, vamos observar aqui, ó, permutando é trocando, tá, pessoal? Linhas e colunas de matrizes, de uma matriz, ou seja, uma matriz transposta, o seu determinante ele fica inalterado, tá bom? Então, nós temos aqui o nosso primeiro exemplo. Observe aqui do lado esquerdo aqui da nossa igualdade, nós temos o determinante de uma matriz de ordem 2×2, tá bom? E observe que esse determinante ele é exatamente igual ao determinante da sua matriz transposta. Para quem não lembra o que é matriz transposta, é aquela matriz quadrada, tá? Em que, aliás, não precisa ser quadrada, pode ser qualquer matriz, onde você troca de posição linha e coluna. Então, observe que na primeira matriz aqui, ó, nós temos a primeira linha 2, 3. Essa primeira linha, do outro lado, vira a primeira coluna, está aqui, ó, 2, 3 também. O mesmo, claro, acontece com a segunda linha. A segunda linha temos aqui, ó, -1 e 4. Essa segunda linha, na matriz do lado esquerdo do primeiro membro da nossa igualdade, se transforma na segunda coluna, tá vendo? Da segunda matriz, aqui do lado direito. Então, quando você faz isso, quando você troca linha e coluna de lugar, ou seja, o determinante de uma matriz é exatamente igual ao determinante da sua transposta. Então, essa propriedade aí pode ajudar você na resolução de uma questão assim que a gente escreve, ó, det de A, determinante de uma matriz A, é exatamente igual ao determinante da sua matriz transposta. É assim que a gente representa, ó, a matriz transposta, que é a matriz A trocando, né, as linhas de posição com as colunas. É claro que você tem que saber que só existe determinante de matrizes quadradas, tá bom? Então, aqui a matriz A ela é quadrada. Bom, vamos lá, vamos testar aqui. Então, do lado aqui, ó, esquerdo, tá vendo? Eu vou multiplicar os elementos da diagonal principal e vou subtrair pelo produto dos elementos da diagonal secundária. Então, aqui, ó, elementos da diagonal principal, 2 e 4, e elementos da diagonal secundária, 3 e -1. Assim que a gente calcula o determinante de uma matriz de segunda ordem. Então, nós vamos obter aqui, ó, 8 mais 3. Então, o determinante dessa matriz aí é 11, tá bom? E se você utilizar o mesmo raciocínio para a matriz que está aí, ó, do lado direito, também você vai obter 11. Aqui, elementos da diagonal principal, 2 e 4, e elementos da diagonal secundária,
menos 1 e 3. Então, se eu calcular o produto dos elementos da diagonal principal menos o produto dos elementos da diagonal secundária, nós também vamos obter 8 mais 3, que também vai dar 11. Então, está aí a primeira propriedade, tá legal? Trocando, então, linha e coluna de lugar, ou seja, a matriz transposta, o determinante, ele não se altera, beleza? Próxima propriedade, ó. Essa daqui é muito fácil, é a propriedade 2. Se uma matriz tem uma fila nula, quando a gente fala em fila, a gente está falando de linha ou coluna, tá bom, pessoal? Então, se a matriz tem uma linha totalmente nula, todos os elementos são zero, ou uma coluna também com todos os seus elementos zero, o determinante dessa matriz, cara, é zero. Trago aqui para vocês 2 exemplos. Olha aqui o primeiro exemplo. Ó. Nós temos uma matriz cuja primeira linha, tá vendo? A matriz 2 por 2, cuja primeira linha aqui ela é toda zero. Então, o seu determinante vai ser nulo também. É muito fácil a gente verificar isso. Não é? Basta calcularmos aqui ó, o produto dos elementos da diagonal principal menos o produto dos elementos da diagonal secundária. Você vai obter zero. Pô, então, uma propriedadezinha que pode fazer você economizar tempo na hora da tua prova. Aqui é outro exemplo. Ó. Uma matriz agora do tipo 3 por 3, que tem uma coluna aqui ó, toda nula, todos os elementos são zero, tá vendo? Então, aqui, se a gente calcular o determinante dessa matriz aqui, ó, pela regra de Sarry, né? Aqui, ó, 1 vezes 1 vezes 0 dá 0, mais, aí depois aqui, ó, menos 2 vezes 0 vezes menos 1, isso vai dar 0 também. 0 vezes 2 vezes 3, isso também vai dar 0. Aí, sinal negativo dentro do parênteses aqui, ó. E agora vamos fazer o contrário, né? Nas diagonais secundárias, aqui, ó. 0 vezes 1 vezes menos 1, isso vai dar 0. Menos 2 vezes 2 vezes 0, isso vai dar 0 também. Então, cara, vai dar tudo 0. Tá percebendo aí? Aqui, ó. 1 vezes 0 vezes 3, isso também vai dar 0. Então, o determinante vai ser 0. Então, cara, você está pegando lápis e papel, está anotando tudo isso aí no seu lápis e no seu papel, porque tem que ser assim, cara. Assistir videoaula e estudar por videoaula, você não pode simplesmente assistir, não. Você tem que assistir com folha, com uma folha de papel, com lápis, com caneta, tá legal? Pausando o vídeo, tá? Vai dando pausa no vídeo, calcula o determinante junto comigo aqui, não fica satisfeito só em assistir, porque isso aqui não é um vídeo de entretenimento, tá bom? É um vídeo educacional, um vídeo pedagógico. Então, vamos lá. E isso aí, eu acredito que já vale o seu like, não é verdade? Dá um like aí no nosso vídeo, dá um like aí, faz a sua inscrição, cara, para que o nosso vídeo alcance mais pessoas, mais jovens, que têm o mesmo objetivo que você, que é ser aprovado numa escola técnica ou numa escola militar. Bom, vamos lá. Uma outra propriedade aqui para você, a propriedade 3. Olha a propriedade 3 aí. Ó. A propriedade 3 diz o seguinte: se uma matriz tem uma fila múltipla de outra, o seu determinante é nulo. Essa daqui também aparece muito, tá bom? Uma fila múltipla de outra, ou seja, uma linha que é múltipla de uma outra linha ou uma coluna que é múltipla de outra coluna. Trago aqui para vocês também 2 exemplos aqui. Ó. Nessa primeira matriz aqui, tá vendo? Nesse primeiro determinante é igual a 0, por quê? Porque, veja bem, a terceira linha da nossa coluna são os elementos da primeira linha multiplicadas por menos 2. Pode observar aqui, ó. Pode observar que nós temos aqui menos 2 aqui, ó. Esse menos 2 é esse elemento 1 aqui multiplicado por menos 2. Aqui é 4. 4 é esse menos 2 multiplicado por menos 2. E aqui é menos 2. E menos 2 multiplicado por 1. Tá bom? Então, toda vez que você observar isso, que uma linha é múltipla da outra, todos os elementos de uma coluna são múltiplos dos elementos de outra coluna ou numa linha,
tá bom? O determinante é nulo. Vamos comprovar isso? Vamos lá, vamos tirar a prova real? Então, tá aqui, ó, vamos lá. Ó. 1 vezes menos 1 vezes menos 2, isso vai dar 2. Menos 2 vezes 3 vezes menos 2 aqui, ó. Então, vai dar menos 6, vai dar mais 12. Agora, ó, esse daqui. 1 vezes 4 vezes 0. Isso vai dar 0, sinal negativo. Abre o parênteses aqui. E agora, vamos lá. Ó. 1 vezes menos 1 vezes menos 2. Isso vai dar mais 2, tá certo? Menos 2 vezes 0, 0. 0 vezes menos 2. Isso vai dar 0. E agora, ó, 1 vezes 4 vezes 3. Isso vai dar 12. Vamos resolver agora? Vamos fazer continha? 14, aqui fora do parênteses, ó. E dentro do parênteses, adivinha? 14. 14 menos 14, 0. Então, tá aí. Então, um exemplo para você observar, para você anotar isso, para você memorizar. Isso aqui pode fazer você economizar bastante tempo na hora da sua prova. Outro exemplo, do mesmo caso. Observa, olha esse segundo aqui, ó, aqui embaixo de mim. Vamos lá. Observe que a terceira coluna dessa matriz aqui, ó, que tem os elementos menos 4, 0 e 2, representam os elementos da primeira coluna, só que multiplicado por 2 também. Tá vendo? Então, aqui, ó, se você pegar 2, multiplicar por 2, vai dar o menos 4. 0 vezes 2, 0. E menos 1 vezes 2, estou falando vezes 2, mas não é vezes 2, né? É vezes menos 2. Então, de novo, vamos lá. Tudo de novo, vamos lá. 2, se eu multiplicar 2 por menos 2, vamos obter esse menos 4 aqui. 0 vezes menos 2 dá 0. E menos 1 vezes menos 2 dá 2. Então, uma coluna é múltipla da outra. Então, seu determinante é 0. Vamos conferir? Aqui, ó, 2 vezes menos 1 vezes 2. Isso dá menos 4. 3 vezes 0 vezes menos 1. Isso vai dar 0. Menos 4 vezes 1 vezes 0. Isso vai dar 0 também. Sinal negativo, abre um parênteses. Vamos lá. Apagar tudo aqui, essas linhas aqui. Então, aqui, ó, menos 4 vezes menos 1 vezes 1. Vezes menos 1. Quanto é que vai dar isso aí? Menos 4. Show de bola, Luiz Antônio. 3 vezes 0 vezes 2. Isso vai dar 0. E para finalizar, 2 vezes 1 vezes 0. Isso vai dar 0 também. Então, olha que interessante. Menos 4 menos menos 4. Nós vamos obter menos 4 mais 4, que dá 0. E o determinante deu 0 por quê? Por qual motivo? Porque uma coluna é múltipla da outra. Uma coluna é múltipla da outra. Bem tranquilo isso, né? A quarta propriedade, pessoal, quarta propriedade diz o seguinte, diz que se você trocar duas filas paralelas de lugar, quando a gente fala duas filas, tá? Entende-se como duas linhas ou duas colunas. Se você trocar, então, se você permutar elas de lugar, o determinante muda o seu sinal. Então, nós temos o exemplo aí, ó. Então, observe que o determinante da matriz aqui, que está à esquerda dessa igualdade, é igual ao simétrico do determinante dessa matriz que está aqui à direita. Tá vendo? E por que que isso aconteceu? Isso aconteceu porque nós trocamos duas filas paralelas de lugar. Quais foram as filas que foram trocadas? É muito fácil você observar que foram aqui, ó, a primeira e a terceira coluna, tá vendo? Elas foram trocadas de lugar. Vou botar aqui com a mesma cor para você observar isso. Tá aqui, ó. Então, observe que foram trocadas de lugar duas colunas. Elas foram permutadas entre si. Então, isso fez com que o determinante alterasse o seu sinal, tá bom? Dá para conferir isso, Luiz Antônio? Claro que dá para conferir. Nós vamos conferir agora. Então, vamos lá.
Vamos lá então, vamos calcular o determinante aqui da matriz que está do nosso lado esquerdo da nossa igualdade. Ó. 1 vezes 0 vezes 2, isso vai dar 0. Menos 2 vezes 1 vezes menos 1, isso vai dar mais 2. E 1 vezes 2 vezes 1, isso vai dar 2 também. Sinal negativo, troco parênteses. Agora, 1 vezes 0 vezes menos 1, isso dá 0. Menos 2 por 2 aqui, ó, isso vai dar menos 8. E 1 vezes 1 vezes 1, isso vai dar 1. Então, nós vamos obter 4 menos 7, que vai dar 4 mais 7, que é 11. Então, tá aí, vou guardar esse resultado, tá bom? O determinante da matriz aqui, ó, do nosso lado esquerdo, dessa matriz aqui, esse determinante aqui, eu obtive aqui 11. E agora eu vou calcular, é claro, o determinante da matriz que está do lado direito da igualdade. Vamos lá, vamos resolver com bastante calma aqui para a gente não errar. Vamos lá, ó. 1 vezes 0 vezes menos 1, 0. Menos 2 vezes 2 vezes 2, isso vai dar menos 8, e 1 vezes 1 vezes 1, isso dá 1. Sinal negativo na frente. Agora, vamos lá, vamos multiplicar agora as diagonais aqui para o outro lado. Ó. 1 vezes 0 vezes 2, 0. Menos 2 vezes 1, menos 2, vezes menos 1, mais 2. E 1 vezes 2 vezes 1, isso dá 2. Então, agora, vamos lá, vamos resolver isso aí, ó. Menos 7, menos 4. Vamos obter menos 11. Então, está aí confirmado a nossa propriedade, como eu falei para você. Então, trocando duas filas paralelas de lugar, ou seja, duas linhas ou duas colunas, o determinante muda o seu sinal. Então, acabou, pessoal. Então, no próximo episódio, na próxima aula, eu vou continuar com as propriedades dos determinantes, a partir da propriedade 5 aqui, como eu falei para você, ó, como eu estou mostrando para você nesse material. Eu espero que essa aula tenha ajudado você, tenha sanado a sua dúvida. Refaz essas questões, porque o segredo da aprovação é a prática, tá bom? Não dá mole, não dá bobeira, não procrastine, estude. Eu desejo a você sucesso nos estudos, um grande abraço, até a próxima aula.